Vamos compartilhar um pouquinho da palavra de Deus, o Evangelho do Senhor. O tema de hoje é a leveza da vida sem condenação. Eu e você fomos chamados por Deus para viver uma vida livre, uma vida leve, sem condenação. E Romanos 8, verso 1, Romanos 8, apenas o verso 1, assim diz a palavra do Senhor. Agora, pois, já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Quantos estão aqui em Cristo Jesus? A palavra de Deus diz que já não há mais nenhuma condenação sobre a sua vida. Para viver uma vida leve, irmão, nós temos que viver uma vida sem condenação. O Senhor Jesus, Ele morreu na cruz do Calvário por mim e por você, e Ele veio pagar por todos os nossos pecados. E por isso eu e você não devemos mais andar debaixo de condenação. Às vezes o diabo ele tenta colocar condenação em nossas vidas. Às vezes pessoas se achegam a nós e elas têm palavras pesadas e palavras que trazem condenação sobre a nossa vida. Às vezes nós mesmos, temos alguns complexos. Às vezes alguns pensamentos passam pela nossa mente e esses pensamentos trazem condenação. Às vezes nós temos atitudes que são pecado, que são errado, ou atitudes que nós reprovamos, às vezes nem é pecado, mas atitude que nós não gostaríamos de ter, e aí nós estamos novamente debaixo de condenação. Às vezes existem pessoas no nosso círculo de relacionamento, que são pessoas que às vezes estão cheias de nota promissória na cabeça, na testa, assim, estão nos cobrando, e pessoas assim, elas às vezes trazem condenação sobre a minha e sobre a sua vida. Então eu quero dizer para você, a experiência cristã, viver e andar com Cristo, nós fomos chamados para viver sem condenação. Eu separei aqui em 2 Coríntios 7, verso 10. 2 Coríntios 7, 10 diz assim: porque a tristeza segundo Deus opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. Presta atenção, eu vou falar aqui da tristeza, eu estou falando, de que você vai viver sem condenação. Mas presta atenção, eu não estou falando para você que você não vai mais em algum momento sentir uma tristeza segundo Deus. Eu quero separar essas duas palavras para ficar claro para você. Todas as vezes que nós erramos o alvo, todas as vezes que nós pecamos, que nós desagradamos o coração de Deus, algo vai acontecer naquele que é regenerado. Uma tristeza segundo Deus, ela vai se manifestar na nossa vida. A Bíblia chama de tristeza segundo Deus. Essa tristeza é a tristeza de ter pecado. E essa tristeza segundo Deus é para nos levar para o arrependimento. Sabe por que você está aqui? Porque um dia, em algum momento da sua vida, essa tristeza veio sobre o seu coração. Deus abriu os seus olhos, os meus olhos, mostrou a nossa situação, a nossa condição. Essa tristeza veio no nosso coração e aí nós nos arrependemos dos nossos pecados. Então essa tristeza é uma tristeza para arrependimento. Então todas as vezes que eu e você pecarmos, eu e você, se você é regenerado, transformado, você vai sentir essa tristeza. E essa tristeza é para te levar para a mudança, é para te levar para o arrependimento. Mas o que eu quero falar hoje aqui para você são as culpas ilegítimas. É o sentimento de tristeza que invade o seu coração e que não é a tristeza para te levar para o arrependimento, é a tristeza que te leva para a condenação. A maior arma do diabo contra o crente, sabe qual que é? Condenação, acusação. Então são armas que muitas vezes o diabo vai usar contra mim e contra você. Apocalipse 12, verso 9, diz assim, Apocalipse 12, 9, diz assim: e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chamava Diabo e Satanás. A Bíblia explica, a própria Bíblia. Então está aqui, Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que o acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. A função do diabo, segundo a palavra de Deus, é acusar. Ele é o grande acusador. Ele estava, a grande serpente, o dragão, que estava diante do Senhor, ele foi expulso do céu.
ele nos acusava diante de Deus de dia e de noite. Ele foi arrancado de lá. E ele foi lançado aonde? O texto diz, foi lançado na terra. E agora sabe o que ele faz? Muitas vezes ele vem sobre mim e sobre você gerar acusação na nossa mente. É lógico que o diabo não é tonto. O diabo não chega perto de nós para dizer, eu sou o diabo e vim falar com você, vim conversar contigo, vou jogar uns pensamentos na sua mente, você me autoriza? Não é assim. O diabo, ele é a serpente. Então ele muitas vezes joga pensamentos na nossa mente e ele diz o seguinte: eu não sou um bom pai. Você pensa, acha que é você que está pensando. Eu não sou um bom marido, eu não sou um bom pastor. Às vezes ele pode dizer, puxa, esse dia não está legal. São pensamentos que passam na nossa mente e que esses pensamentos a gente vai aceitando ou não. Se eu for aceitando esses pensamentos que o diabo joga na minha mente, isso vai causando em mim condenação. Então você precisa saber que às vezes tem pensamentos que passam na sua mente que são seus pensamentos. Diga comigo, meus pensamentos. Tem pensamentos que passam na sua mente que é o diabo falando na sua mente. E a Bíblia diz assim: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Você quer o diabo bem distante de você? Quem quer o diabo bem distante? Você quer o diabo bem distante de você? Resista ao diabo, porque ele vai fugir de você. É quando ele jogar um pensamento de acusação na sua mente, não aceita. Fala, capeta do inferno. Não é isso. Você está jogando um pensamento na minha mente, eu não aceito esse pensamento. E às vezes vai parecer que é um pensamento que é seu, mas é o Espírito Santo de Deus falando com você. Então fala para o irmão que está do seu lado, tem 3 vozes que falam na sua mente. Você tem que discernir. Você não pode falar que é de Deus aquilo que é seu. Deus falou, não, é o que você quer, irmão. O que você quer não é o que Deus falou. O que Deus falou, é o que Deus falou. O que você quer é o que você quer. Às vezes Deus fala ao seu coração, você fala, eu quero, não quero. Não, se Deus falou, irmão, vai acontecer, porque foi Deus que falou. Mas se é o diabo que está te dando uma sugestão, o que você tem que fazer? Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Mas sabe, tem crente que ele deixou que a mente dele se tornasse um aeroporto de pensamento do diabo. Então o diabo, e quando eu entendi isso, irmão, minha vida mudou. Logo no começo da minha conversão, na época ali era novidade, né? O curso de maturidade espiritual, a questão da batalha na mente. A gente assistia, tinha lá no Guapituba, coisa de quem é muito velho, antiga aqui, tinha um Vale de Jaboque ali, que a gente assistia lá, umas fitas cassetes, né? Era algo que tinha um momento que alguém ia assistir, mas tinha uma cúpula. Conseguia assistir antes as fitas, e nós ficávamos lá assistindo uma fita após outra lá, que era a fita da maturidade espiritual. Na época era o pastor Marcelo Almeida, com um terno abóbora, com uma gravata listrada, com uma calça, coisa com óculos enorme, era coisa, naquela época já era terrível, agora ver aquilo lá deve ser algo mais terrível ainda. Mas presta atenção, a solidez do ensino e aquilo que era passado ali em cada fita, né? Você não sabe nem o que é isso, né? Em cada fita, né? Que aí tinha que voltar ela depois. Chegou uma época que tinha turbo. Você apertava, eu comprei um videocassete turbo. Voltava mais rápido a fita. Quem sabe do que eu estou falando aí? Você é velho, glória a Deus. Você já tem mais de 40 anos de idade. Deus abençoe a sua vida. Glória a Deus, estamos juntos nessa, glória a Deus. Mas quem não sabe do que eu estou falando é que você é novo, você tem 20 anos, 20 e poucos anos aí, você não sabe do que eu estou falando, glória a Deus. Então, mas não fique nos detalhes. Então, ali, assistindo ali, quando ele começou a ensinar e falar da questão da batalha na mente, o que a minha mente não pode ser aeroporto, onde vai descer setas de Satanás, o diabo vai jogar a seta, eu vou aceitar, que eu preciso resistir ao diabo, que eu preciso discernir que é a voz dele, que eu vou resistir, ele vai cair fora. Irmão, aquilo mudou a minha vida. E eu creio que hoje vai mudar a sua vida também. Quando surge um problema na minha vida e na sua vida, quem tem problema aí? Aleluia, glória a Deus. Alguns anjos nos visitam aqui, graças a Deus. Aleluia, são pessoas, não são pessoas, são seres celestiais que não têm problemas. Irmão, quando acontece um problema na minha e na sua vida, a gente tem que arregaçar as mangas e enfrentar. O diabo vai dizer, você não pode, você não consegue.
Esse problema só aconteceu na sua vida porque você tem uma dívida, porque você pecou, porque você falou algo que não devia fazer, porque você falou mal da sua sogra. E aí você pode aceitar que não é verdade, realmente eu mereço esse problema, eu mereço essa doença, eu mereço ficar desempregado, eu mereço ter um casamento ruim. Você não vai dizer isso, mas as suas atitudes dizem isso. As suas atitudes são atitudes de passividade. Então presta atenção, hoje você vai se levantar para viver uma vida leve, sem condenação. A maior confusão que existe na vida do crente é quando o crente começa a confundir qual é a voz do Espírito Santo de Deus, qual é a voz de Deus, qual é a voz do diabo e qual é a sua própria voz. Então existe uma grande diferença. Presta atenção. Deus, Ele sempre vai falar para você, sabe, te levantando, te erguendo, te mostrando o caminho, te apontando para a cruz. Todas as vezes que for falado na sua mente, sabe, que às vezes o Espírito Santo vai mostrar para nós um pecado, um erro, uma falha, mas Ele não vai nos jogar no chão. Ele vai mostrar o seu pecado, o erro, a falha, mas vai apresentar para nós Cristo pregado na cruz e vai dizer para nós: tem jeito para você. Jesus morreu por esse pecado aí. Já não há mais condenação sobre a sua vida. Agora, quando a voz for outra, mostrar o seu pecado e falar: você é miserável, você não merecia estar aqui, você não merecia, sabe, ter essa mulher, você não merecia ser crente. O que você vai fazer na igreja domingo, sentado com um cara de crente? Ó, quem você é? De quem que é essa voz? Do diabo. O que você tem que fazer? Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. 6 sintomas então de quem vive debaixo de condenação. Primeiro sintoma é quem tem uma sensação constante de incapacidade. Se você é uma pessoa que se sente muitas vezes incapaz, você é alguém que está debaixo de condenação. Se você muitas vezes acha que você está desqualificado, que você não pode, que você não vai conseguir, eu vou dizer para você: irmão, você está debaixo de condenação. Fala para o irmão que está do seu lado: será que é com você que Deus está falando? Então de repente seu chefe fala para você: eu vejo em você um potencial e eu vou te promover na empresa para um cargo de liderança. O que você faz? Recebo, aleluia, glória a Deus. Porque junto com o cargo maior vem o salário maior, aleluia. Vem a responsabilidade maior também. Aí você é solteira e Deus fala para você: eu tenho um homem para você, uma mulher, você vai casar. O que você responde para Deus? Aí você é casado, você tem um desafio agora, tem um desejo de ter filhos. Ah, pastor, o que vai ser? Como é que vai ser? Como é que eu vou sustentar? Como é que eu vou fazer? Presta atenção, pessoas que estão tendo uma sensação constante de incapacidade são pessoas que estão debaixo de condenação. Deus, Ele vai te chamar para desafios, a vida vai te promover desafios, mas presta atenção, Deus vai te capacitar. O diabo, ele quer matar a sua fé, ele quer mostrar o seu erro, a sua falha. Mas eu vou dizer para você, irmão, desiste. De fato você não vai conseguir, vai ser impossível, vai ser difícil. No seu braço vai dar errado, Mas presta atenção, se você confiar no Senhor, aqueles que confiam no Senhor são como um monte de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Independente do que aconteceu na sua vida, independente do que você está vivendo hoje, se você está neste momento se sentindo incapaz, eu quero dizer para você: você está debaixo de condenação e hoje você vai ser livre em nome de Jesus. Porque a Bíblia diz: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não tem a ver com você, irmão, tem a ver com Cristo. Uma coisa que mudou a minha vida grandemente foi quando eu entendi que eu estou fora da equação. Eu estou fora em relação às questões espirituais. Deus não olha para mim, Deus olha para Cristo. Deus não olha para mim, Deus olha para a cruz. Eu estou fora da equação. Então eu simplesmente preciso responder em fé os desafios que Deus tem para a minha vida. Porque se Deus tem um desafio para mim, Ele vai bancar, Ele vai sustentar, Ele vai me levar a cumprir o seu propósito. O diabo vai sempre tentar te desqualificar. Por exemplo, nós tivemos um momento de louvor e adoração. Quando começa a adorar, louvar, as primeiras canções, às vezes você aqui nessa noite ficou pensando: pisei na bola essa semana, né?
puxa, nem li a palavra, nem tive um momento devocional, briguei com o meu chefe, antes vim aqui para o prédio da igreja, discutir com a minha esposa, e você ficou pensando um monte de coisa. Mas irmão, é hora da adoração, é hora de você estar na presença de Deus, adorando o Senhor. Aí você fala, pastor, mas e aí, o que eu faço? Irmão, adora, busca o Senhor, se entrega. Não, pastor, mas eu estou desqualificado, porque eu briguei com a minha esposa de vir para o culto. Irmão, você brigou com a esposa, mas agora você veio adorar a Deus. Conserta e fala, Deus, não dá para falar com a minha esposa agora, não dá para consertar esse negócio. Senhor, me perdoa, levanta as suas mãos e adora o Senhor. Irmão, você confessou, apresentou diante de Deus, erga suas mãos, que suas mãos já foram lavadas pelo sangue do Cordeiro. Entre você e Deus não tem mais nada, está zerado. Agora entre você e a patroa ainda vai demorar um pouquinho para resolver. Fala para a pessoa que está do seu lado, com Deus é mais fácil que resolver. Com a sua esposa é um pouquinho mais difícil. Demora, mas resolve, amém? Glória a Deus. Então, o diabo vai sempre querer me desqualificar e te desqualificar. Então o diabo sempre vai tentar, sabe, colocar na nossa cabeça que nós não podemos, nós não conseguimos. Talvez seu pastor já falou para você, você vai ser um líder de célula. Aí a pergunta, o que você pensou? Ou o seu líder falou, semana que vem você vai fazer edificação na célula. Ou nós vamos abrir uma célula na sua casa. Agora uma pergunta que eu faço para você, você se sentiu desqualificado? Fala para o irmão que está do seu lado, é que você está debaixo de condenação. Sabe por quê? Porque Deus resolveu usar os fracos. Deus resolveu usar os improváveis, aqueles que não são, para confundir aqueles que são. Sabe por quê? Toda a glória vai ser dele. Deus não escolheu os melhores, Deus escolheu eu e você. Toda a glória vai ser dele. Quando as pessoas verem, né, elas já estão vendo o que Deus está fazendo, toda a glória é dele. Em segundo lugar, o segundo sintoma é quando você sempre está procurando o culpado de alguma coisa. Pessoas que sempre estão procurando culpados são pessoas que estão debaixo de condenação. Porque quem está debaixo de culpa, ele vai querer transferir a culpa dele para o outro. Então, se eu estou debaixo de culpa, a culpa está governando a minha vida, eu vou querer dar esse presente para alguém. A culpa é do Danilo. Quando ele chegou, aconteceu tal coisa. A culpa é da minha esposa. Isso começou, irmão, lá no Éden. Quando Eva comeu do fruto, né? Adão comeu também. Quem que é o chefe? O homem ou a mulher? Quem governa a casa ou lá a família? O homem ou a mulher? Quando os filhos quebram a janela do vizinho, quem vai resolver? O homem ou a mulher? Quando tem que resolver algo diante de Deus, quem vai? O homem ou a mulher? E Adão vai lá. Adão vai lá diante de Deus, o que ele fala? Deus, a mulher que o Senhor me deu. De quem que é a culpa? De Deus. Porque Adão nem pediu mulher. Adão estava lá colocando nome nos bichos. Adão estava lá vivendo a vida dele. Aí Deus que teve a ideia. Porque Deus viu Adão só. E Deus teve a ideia de dar para ele a Eva. Aí ele nem escolhe a mulher. Ele dorme. Quando ele acorda, ele vê uma linda mulher. Ossos dos meus ossos. Oh, uau, que maravilha. Agora, muito bom receber a mulher, né? Muito bom. Mas agora a mulher pisou na bola. E aí e o homem também, Adão também pecou. E aí qual que é o papo de Adão com Deus? A mulher que o Senhor me deu. Então lá no Éden, essa questão de transferência de culpa já vem. Então se você é casado aqui, para de colocar a culpa no seu cônjuge. Assuma as suas responsabilidades. E você que é homem, assume o governo da sua casa. Quando sua mulher errar, seus filhos errarem, vai lá resolver a bucha. Quando ela estourar o cartão de crédito, vai lá e paga. Elas gostaram agora. Aleluia. As mulheres da Batista Água Viva não estouram o cartão de crédito. As mulheres que têm mais domínio próprio são dessa igreja aqui. Aleluia. Quem pisa na bola às vezes são os homens. Aleluia. Glória a Deus. Então, quando o homem, uma mulher vive debaixo de culpa, de condenação, às vezes, irmão, isso vai transferir para o outro. Então, o seu casamento se transforma num casamento pesado. O seu casamento se transforma num casamento de cobrança. O seu casamento se transforma num casamento de culpa. Vamos resolver isso nessa noite em nome de Jesus. Pessoas que vivem uma vida pesada, então vivem colocando a culpa nos outros. Então, você que é solteiro, quantos solteiros nós temos aqui? Antes de casar,
avalie bem com quem você vai casar. Porque se você casar com uma pessoa cheia de culpa, uma pessoa cheia de condenação, eu vou dizer para você, a sua vida vai ser uma vida pesada. Por isso um homem de Deus, cheio do Espírito Santo, tem que casar com uma mulher de Deus, cheia do Espírito Santo. Pergunta, domingo à noite, onde vai estar um homem de Deus cheio do Espírito Santo? Onde vai estar uma mulher de Deus cheia do Espírito Santo? Então, eu costumo dizer, né? Quem gosta de ficar fora do culto, na cantina da igreja, vai casar com quem? Com quem fica fora do culto, da cantina, né? Porque os iguais vão estar lá no mesmo lugar, fazendo a mesma coisa. Então, eu aprendi isso no início da minha conversão. Por isso eu sempre busquei a Deus, orei, invoquei o Senhor, estava aqui na frente adorando. Por quê? Porque eu sempre quis ser um homem de Deus, casar com uma mulher de Deus e ter uma família abençoada. Hashtag segue a dica para você que é solteiro. Busca a Deus de verdade de todo o seu coração. Terceiro lugar, terceiro sintoma de condenação na nossa vida é quando nós estamos nos escondendo de Deus. Por que você está se escondendo de Deus? E aqui eu vou pegar no pé de alguns. Posso? Sabe, às vezes o lugar que você senta no prédio fala o quanto você tem de interesse na reunião, o quanto você quer prestar atenção no culto, exceto se você chegou depois e não tem lugar na frente, aí você vai sentar aí atrás mesmo. Mas quem chega cedo e senta atrás, irmão, tem alguma coisa de errado. Você não quer conversar com a gente, não quer olhar na cara do pastor, você pegou dinheiro emprestado com o pastor Nivaldo e não quer encontrar com ele, precisa ir embora rapidinho, tem alguma coisa de errado. Então, por quê? Porque você está com medo de quem? Você está com medo de Deus? Você está com medo de alguém? Você está com medo de que Deus faça alguma coisa? Não, aqui você tem que vir para rasgar o seu coração. Deus, Ele não é o causador dos seus problemas. Deus, Ele soluciona os seus problemas. Você não precisa ter medo de Deus. Outrora você tinha que ter. Porque nós íamos para o inferno, irmão, sem Jesus. E o fogo que tem lá no inferno é o fogo de Deus. Diante do Senhor há um mar de vidro que com fogo. Então nós somos labaredas de fogo. A Bíblia diz que aos seus ministros Ele fala labareda de fogo. A Bíblia diz que o nosso Deus é fogo. E nós somos da mesma natureza de Deus. Então não temos mais questão de medo de Deus, medo da presença de Deus, medo de encontrar com Deus. Irmão, a minha expectativa é que eu vou chegar lá nos portais da glória, aleluia, e vou ouvir: servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Essa é a minha expectativa. Eu não sei qual é o Deus que você acha que vai encontrar lá. Eu estou servindo a Deus. Espero que você esteja servindo a Deus também, de todo o seu coração. Mas aí você pecou. Você já, não precisa levantar a mão agora. Você já pecou alguma vez e veio aqui para o culto parecendo que na sua testa estava escrito seu pecado? E aí você falou: rapaz, alguém vai perceber, eu estou mal hoje. Eu pisei na bola hoje, alguém vai perceber, alguém vai ver. Eu vou sentar aqui atrás, eu vou embora rapidinho, porque essa semana foi terrível. Não precisa levantar a mão. Já aconteceu com você alguma vez? Mas, irmão, vou dizer para você, exceto se tem alguma irmãzinha aqui da revelação, algum irmão da revelação, é só você e Deus que sabe. E vou dizer para você, se você já se arrependeu, não há mais nada entre você e Deus. Essa questão já foi resolvida entre você e Deus. É lógico que o crente não vai viver na prática do pecado, mas em algum momento você vai errar. E presta atenção, você não precisa ter medo de Deus. Você não precisa fugir de Deus. Corra para Deus. Quando você fizer a coisa mais terrível que você pode fazer, que eu não sei o que é, não corra de Deus, corra para Deus. Ele é o único que pode te salvar. Ele é o único que pode mudar a sua vida. Ele é o único que pode transformar toda a sua realidade. Então, de repente você foi lá, né, e passou um dia ruim, brigou com seu chefe, de repente no trânsito você buzinou na traseira lá do cara e estressou. Não corra de Deus, corra para Deus. Fala: Deus, eu preciso mudar, eu preciso ser menos irado, eu preciso ser uma pessoa mais paciente. O Senhor transforma a minha vida. E vai na presença de Deus, irmão. Vai no tempo de devocional, vai orar diante do Senhor, rasga o seu coração diante dele e fala: Deus, me muda, porque eu quero ser mudado, transformado.
Então, não corra de Deus, corra para Deus. O pecado da vida do crente, irmão, não é algo rotineiro. Eu olho para vocês, eu vejo santos homens de Deus e mulheres de Deus. Então, o crente, ele não vive. Eu até estava conversando ali um pouquinho com os pastores, com os vocacionados, né? O crente vive uma vida transparente. Então é lógico que tem, na minha vida, tem a minha parte que é a minha vida pessoal. E o relacionamento que eu tenho com a minha esposa é um. O relacionamento que eu tenho com os meus filhos é outro. O relacionamento que eu tenho com as ovelhas é outro. Então em cada ambiente eu vou ser conforme aquele ambiente, conforme o nível de aliança que eu tenho. Mas nenhum crente deve ter uma vida oculta. Crente não tem vida oculta. Então crente, a vida dele é transparente. Então você está lá no seu carro, você saiu para trabalhar, a gente sabe o que você vai fazer. Você vai na empresa trabalhar. Você não vai fazer além do trabalho uma outra coisa. Você não vai passar num outro lugar, porque você é crente cheio do Espírito Santo de Deus. Mas se você errar, se você falhar, Deus, Ele vai aí estender as mãos e você vai se arrepender. E se você cair, Deus vai te levantar. Seja uma pessoa autêntica diante de Deus. Rasgue o seu coração diante de Deus. Tem pessoas que têm medo de Deus. Irmão, fala para Deus quem você é. Fala para Deus quais são os seus problemas. Fala para Deus qual é a sua dificuldade. Se você precisar, procura alguém de muita confiança para falar também. Só que aí tem que ser de muita confiança. Você tem que orar para saber quem são as pessoas que você vai abrir o seu coração. Você não abre o seu coração para qualquer pessoa. Às vezes você vê na fila do banco, tem mulher que já está falando a vida dele inteira, homem que está falando a vida dele inteira. Meu marido em casa, meu encrenca, e está lá falando, não. Você não vai falar da sua vida para qualquer pessoa. Rasga o seu coração diante de Deus. Num culto como esse, irmão, no momento do louvor da adoração, você pode rasgar o seu coração e Deus transformar totalmente a sua vida. Uma palavra como essa, você pode receber uma palavra, durante 40 minutos de palavra, você pode receber uma palavra que pode transformar toda a sua vida. Toda vez que eu venho numa reunião, ou vou visitar uma célula, ou estou ali no meu momento devocional diário, eu sei, Deus, uma palavra pode mudar a minha vida. Um toque pode mudar a minha vida. Irmão, você não vai lembrar de todos os pontos da mensagem, mas o que você precisa é de uma palavra. Peça para Deus hoje uma palavra. Se tem algo gerando condenação sobre a sua vida, fala para Deus, mostra para mim aquilo que está gerando condenação. E me dá uma palavra para que essa condenação saia da minha vida. Em quarto lugar, o sintoma de condenação na nossa vida é um sentimento de complacência e comiseração. O que é complacência? Complacência fala de você corresponder a algo para não parecer desagradável. O complacente é aquele que concorda com o erro. O complacente é aquele que, se for na vida do outro, né? Vê uma pessoa fazendo algo de errado, mas finge que não viu. Vê uma pessoa fazendo algo de errado, mas finge que está certo. Por quê? Porque eu quero continuar sendo seu amigo. E o que é a comiseração? Comiseração é ter dó de si mesmo. A pessoa errou, falhou, está errada e fica falando, coitadinho de mim e tal. Normalmente, as pessoas que têm esse sentimento de comiseração não são pessoas fracas. Presta atenção. Pessoas que parecem ser fracas, que têm esse sentimento de comiseração, na verdade são pessoas muito fortes, muito orgulhosas. São pessoas que pegam pesado. Mas por trás existe uma comiseração, coitadinho de mim. Mas essa pessoa está presa onde? No seu ego. Está presa onde? Na sua alma, no que eu quero fazer. Então presta atenção. Não seja uma pessoa que tenha complacência nem comiseração de si mesmo. Vou dar um exemplo aqui, né? Uma vez nós fomos orar por uma mulher, o pastor Chico contou de manhã, esse caso aconteceu. E aí a pessoa, quando nós fomos orar, ela tinha um problema no pulmão sério. E quando fomos orar, quando foi começar a oração, ela falou, não, peraí, eu acho que Deus não quer me curar não. Mas como assim? Deus não quer te curar? Não, eu fumei 40 anos, essa doença não tem jeito, eu mereço essa doença. Irmão, presta atenção, você não merece doença. Você pode ter errado a sua vida inteira. Mas Jesus entrou na sua vida e Ele tem poder de mudar toda a sua realidade. Eu já conheci pessoas que tiveram experiência, né, de aborto, de cometer um aborto. E aí a pessoa cometeu lá o aborto, cometeu essa prática terrível, é um crime, é terrível, tirou uma vida, todo mundo sabe o que é um aborto. Mas eu vou dizer para você, irmã,
Se você está debaixo de condenação, porque você fez algo no passado terrível, eu quero dizer para você, hoje você vai ser livre de toda condenação sobre a sua vida. Jesus já morreu na cruz do Calvário pelos seus pecados passados, presentes e futuros. Se diante de você e Deus não existe mais escrito de dívida, se diante de Deus não existe mais essa memória, irmão, essa memória foi apagada. Esses dias eu estava aconselhando um casal, né? Eu estava tentando ajudar eles, porque estava num momento muito difícil do casamento, já tinha arrebentado tudo. Todas as coisas terríveis que podia acontecer, aconteceu com eles. Aí eu falei para eles, tá bom, vai ser a última, vai ser a primeira, porque era a primeira, e vai ser a última vez que a gente vai entrar nos porões da vida de vocês, porque nós nunca mais vamos tocar nesse assunto. Nós vamos conversar, nós vamos falar do problema, nós vamos orar em relação a isso, e quando vocês saírem do meu gabinete, quando vocês saírem da minha sala, nós nunca mais vamos tocar nesse assunto, porque aqui hoje nós vamos resolver isso diante de Deus. É o que eu creio, irmão. E nós conversamos, nós falamos, o casal abriu o coração, contou os seus problemas, as suas dificuldades e tal. Falou tudo. O rapaz ouviu coisas que ele nunca tinha ouvido, a mulher também ouviu. Aí nós oramos e falou, a partir de hoje, nós não tocamos mais nesse assunto, porque hoje está resolvido diante de Deus. Deus perdoou, você perdoou, você perdoou. Então vocês vão agora se levantar daqui para viver uma nova vida, um novo casamento. E vou dizer para você, eles estão vivendo para a glória de Deus. Sabe por quê? Porque eles entenderam. Não adianta ficar colocando culpa em si, não adianta ter um sentimento de comiseração. A Bíblia diz assim, o salário do pecado é a morte. Mas eu quero dizer para você, Jesus já pagou o preço pela morte. Já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então eu quero dizer para você, já não há mais dívida, irmão. Deus, Ele não é injusto. Deus, Ele é justo. Se tem uma dívida, essa dívida precisa ser paga. Deus, Ele já havia determinado que Adão e Eva deveriam comer do qual? Do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas já havia sido do fruto da árvore da vida. Mas Adão e Eva comeram do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E Deus falou, se comer desse fruto, vocês vão morrer. Fisicamente, Adão e Eva não morreu. Quando eles comeram, eles passaram a ter medo de Deus. Eles enxergaram a sua realidade. Eles viram que estavam nus. Correram de Deus, fugiram de Deus. Quando ele se apresenta diante de Deus, Deus, ele chega para o momento de ter ali com Adão e Eva, o momento da virada, né? Cerca das 18 horas. E aí Adão não está lá. E Deus procura Adão. E Adão, ele vai diante de Deus com medo. Mas ele já tinha se vestido. E Deus pergunta para Adão, quem foi que contou para você que você estava nu? Quem foi? A serpente. Quem foi? O pecado. Então presta atenção. O pecado, quando nós pecamos, quando Adão e Eva pecou, o pecado, ele trouxe maldição, ele destruiu. E a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Mas presta atenção. Na cruz do Calvário, através de Jesus, todo o pecado foi pago na cruz do Calvário. Então já não há mais dívida. Essa dívida foi paga na cruz do Calvário. Se foi paga, ela não pode ser cobrada de novo. Então presta atenção, já não há mais dívida entre você e Deus, porque já foi pago na cruz do Calvário. Deus não vai te cobrar de uma dívida que já foi paga na cruz. Então você pode, através de Cristo, você tem a salvação. Através de Cristo você tem o perdão. Através de Cristo você tem a libertação. Através do sangue de Jesus que foi derramado sobre a sua vida, você está de vestes brancas. Então, em Cristo você pode todas as coisas. Em Cristo você pode adorar. Em Cristo você pode viver em paz. A grande questão é, você precisa estar em Cristo. E você está em Cristo, irmão. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo de Deus vem habitar dentro de você. Deus é tão maravilhoso que Ele diz que nós somos templo do Espírito Santo. Nós somos a morada, nós somos a habitação de Deus. Então, presta atenção, nós somos santos, nós somos separados, nós pertencemos a Deus. Essa é a sua situação, essa é a sua condição. A Bíblia diz mais, a Bíblia diz muita coisa, né? A Bíblia que diz que nós estamos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Nós estamos assentados nas regiões celestiais. Nós estamos com Ele para a glória de Deus. Muitos, infelizmente, acreditam no que o diabo fala.
Muitas das vezes acreditam naquilo que o diabo ele está gerando de condenação, de comiseração. Mas eu estou aqui para te dizer o que a palavra de Deus diz: você é filho amado de Deus. Irmão, o que você vai acreditar? No que o diabo diz ou no que Deus diz? Naquilo que você está sentindo, porque é apenas um sentimento. No seu sentimento você vai acreditar na palavra de Deus. Pastor, eu sinto que... Irmão, tá bom, eu não quero ignorar o seu sentimento. Seu sentimento é importante, mas cuidado, quando o seu sentimento está fora do que a palavra de Deus diz, o seu sentimento está errado. Você precisa submeter o seu sentimento à palavra de Deus. Pastor, eu não estou me sentindo salvo hoje. Por quê? Porque eu não estou sentindo, pastor. Eu quero dizer para você, já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então você fala com a sua alma, fala: alma, porque você está abatida, alma, porque você está chateada, alma, porque você está assim. Eu sou uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus. Aí você fala para a sua alma: a alma, vamos se alegrar aí, alma, vamos adorar o Senhor. Diga glória a Deus. Jesus então já levou toda a nossa condenação. Eu e você não precisamos mais sentir condenação. Às vezes você vai pensar: eu não mereço estar na presença de Deus, eu não mereço o casamento que eu tenho, eu não mereço o dinheiro que eu tenho, a promoção. Aí eu vou até concordar com você: você não merece mesmo, irmão. É Cristo, é o favor de Deus sobre a sua vida. E às vezes eu concordo com o diabo. Quando ele fala algumas coisas de mim, eu falo: eu concordo, diabo. E você não lembrou de algumas coisas ainda, porque se lembrar de tudo, eu sou pior que isso aí. Mas em Cristo Jesus eu sou mais que vencedor. Então presta atenção. Quando o diabo joga pensamento na minha mente, na sua mente, ele vê que a gente consegue perceber que é ele, e aí a gente adora a Deus, ora em línguas, devolve para ele a sugestão que ele deu para nós. Irmão, o diabo fala: eu vou ter que procurar outra pessoa. Aí vai procurar a pessoa que está do seu lado dormindo no culto, que não prestou atenção na mensagem, e fala: é com ele que eu vou gerar condenação. É você que está acordado dando glória a Deus aí, aleluia, ele vai cair fora de você. Alguns pegam um exemplo de Jó, né, e acham que Jó, ele viveu uma vida terrível. E a Bíblia diz que, Jó 3:25, que aquilo que ele temia sobreveio sobre ele. Eu costumo dizer o seguinte, irmão: cuidado com o que você crê, porque se sua fé é uma fé errada, a sua fé é uma fé equivocada, você vai ter problemas. Por isso sua fé tem que ser baseada na palavra de Deus. Tem gente que crê que vai morrer de câncer, e vou dizer para você: vai morrer mesmo, porque é o que você crê, é o que você recebe, é o que você está profetizando sobre a sua vida. Mas eu não, eu creio que eu fui curado. Eu creio que todas as maldições... Não, pastor, é que eu tenho uma explicação. É que minha avó morreu de câncer, minha mãe morreu de câncer, eu sou o próximo da fila. Vai crendo assim. Nós vamos fazer o seu enterro, fica tranquilo, nós vamos lá. Aleluia. Mas eu não creio. Eu creio que toda maldição foi quebrada na cruz do Calvário. Não importa o que os meus antepassados fizeram. Em Cristo, quando a minha vida, quando Jesus veio habitar em mim, foi quebrada toda a maldição sobre a minha vida. Então, se você vai crer, creia segundo a palavra de Deus. E Jó, presta atenção, segundo alguns estudiosos, essa fase difícil na vida dele, que ele perdeu tudo, essa fase difícil, foram apenas 9 meses. Então o crente não vive debaixo do mundo caindo na cabeça dele. Nós podemos ter uma fase, nós podemos ter um ataque maligno sobre as nossas vidas, mas vou dizer para você: nós vamos viver uma vida de triunfo e vitória para a glória de Deus. O seu casamento, irmão, pode ter um mês difícil, pode ter até um ano difícil. Já teve um ano difícil seu casamento? Parece que tem um ano que as coisas não vai. Na sua vida financeira você pode ter uma semana difícil, um mês difícil, um ano difícil. Mas pastor, mas já estou com 30 anos de dificuldade da vida financeira. Irmão, você precisa resolver essa questão aí, né? Você precisa descobrir. Você não está administrando bem o seu dinheiro, você não é dizimista, você não é ofertante, tem alguma coisa de errado. Você precisa resolver essa questão na sua vida. Casamento, pastor, eu já estou com 39 anos de casamento ruim. Irmão, você vai ficar mais quanto? Mais 20 assim? Então você precisa colocar, você é um vencedor, campeão, vencedor. Tá difícil, Deus dá asas, você quer ter asas para ir embora e voar, né? Aleluia. Não, Deus não quer te dar um casamento para ser um casamento ruim.
Deus não quer que você viva uma vida de derrota. Então, não creia no que o diabo diz, creia o que a palavra de Deus diz ao seu respeito. Já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Em quinto lugar, quinto sintoma de condenação em nossa vida é um sentimento de autopunição. São pessoas que, porque essa autopunição, né, é nada mais do que eu fiz algo de errado, eu vou ter que pagar o preço por isso que eu fiz. Irmão, já foi pago na cruz do Calvário. Você quer pagar também? Eu não quero. Mesmo quando eu erro e falho, eu clamo pela misericórdia e graça de Deus. Eu me arrependo diante dele e me levanto e falo: eu sou campeão, sou vencedor, não tem nada a ver com isso, pisei na bola, fiz algo de errado, Senhor, o Senhor já pagou na cruz do Calvário, levanto minha cabeça e sigo minha vida, aleluia, diga glória a Deus. Mas tem gente que infelizmente ele quer gerar punição sobre a sua vida, aí ele aceita coisas que o diabo fala. É que você fez aquilo, por isso sua semana está ruim. É porque você fez aquilo outro, é por isso que você não está vendendo essa semana. E ele vai aceitando, né? Essa semana está ruim de venda porque eu pisei na bola lá, não dei o dízimo, mês virou, não dei o dízimo, está uma tragédia minhas vendas. E aí a pessoa vai aceitando, fala: pastor, mas e aí? Irmão, vou dizer para você, dando o dízimo, creia, avance, prospere e siga a palavra de Deus. Atrasou? Dá depois, mas dá. Resolve isso diante de Deus. Não estou falando que você não vai ser dizimista, não estou falando que você vai viver de qualquer jeito. Não deixe o diabo gerar condenação sobre a sua vida. Quem acha que nunca erra, irmão, você vai descobrir que uma hora você vai errar. Eu nunca errei nessa área. Então você vai descobrir, você é forte. Você vai descobrir que você não é tudo isso. Está demorando para você descobrir que você não é tudo isso. Cuidado, porque você vai se frustrar muito com você. Então, nós temos que saber o quê? Que nós carecemos de Deus, nós precisamos do Senhor. Toda punição já foi paga na cruz do Calvário. Não sou eu que faço, foi Ele que fez. Eu não preciso pagar nada. Eu não preciso ter consequência nenhuma sobre o meu corpo, sobre a minha vida. Uma vez um pastor louco, maluco, entrou na cabeça dele que para que tivesse o avivamento, Deus iria levar o filho dele. E aí ele viveu anos numa crise, e ele concordou com a voz do diabo ainda. Deus, se para vir avivamento tem que morrer o meu filho, o senhor pode levar. Estava concordando com o capeta, com o diabo. Falou: não. Aí depois de muitos anos de sofrimento, o pastor descobriu que o filho já morreu, que foi o Filho de Deus, Jesus Cristo de Nazaré. E aí ele falou: eu estou entregando meu filho, o diabo está falando que vai matar o meu filho, estou entregando meu filho, mas o verdadeiro filho já morreu. Meu filho não precisa morrer para viver um avivamento. Então presta atenção, às vezes tem coisa que parece que é de Deus, e às vezes nós até aceitamos algumas sugestões do diabo, mas presta atenção, já foi pago na cruz do Calvário. Já foi pago na cruz do Calvário. Ah, é a cruz mais alguma coisinha que eu vou fazer. Fala para a pessoa que está falando: é só a cruz, irmão. Uma pessoa perguntou algo, pastor Nivaldo, para mim hoje, no final do culto da manhã: pastor, mas aí eu não entendi direito, tal, por causa do jejum, né? Porque eu estou jejuando, meus pais estamos jejuando por uma questão, tal. Então eu não devo jejuar? Eu falei: mas por que você está jejuando? Aí ela explicou um pouquinho, não precisa falar o motivo, mas dá uma pista aí para mim. Eu falei: se você está jejuando para pagar um pecado, se está jejuando para comprar algo, para merecer algo, para de jejuar agora. Mas jejum é oração intensificada. Se você está orando e você quer intensificar a sua oração, ore e jejua. A Bíblia diz que tem caça de demônios, só sai com jejum e oração. Tem coisas na minha vida, na sua vida, que nós precisamos orar e jejuar. Mas eu não vou jejuar para ficar mais próximo de Deus. Não tem como ser mais próximo, eu já sou, Ele já habita dentro de mim. Ah, eu vou jejuar para merecer receber o favor de Deus. Não vai dar certo, irmão. Você está tentando comprar algo que já está pago. Eu vou jejuar porque o jejum é oração intensificada. Amém? Amém. Sexto sinal do sintoma de condenação na nossa vida: um sentimento de inferioridade. Já sentiu inferior? Desqualificado? Irmão, quando você se sente, se diminui, você desonra a Deus. A Bíblia diz que de glória e honra nós fomos coroados. Quem tem filho aqui?
Então você tem filho, eu tenho filho, e nós somos filhos de Deus, aleluia. Quando nós vemos nossos filhos, se em algum momento eles começarem a se desqualificar, eles começarem a dizer coisas que eles não são. Eu sou um burro, eu sou isso, eu sou aquilo, minha vida é aquilo, e eles começam a se inferiorizar, se desqualificar, eu e você como pai, como que nós ficamos? Não, você não é isso não, você é meu filho.